Estão vendo a minha tela? Tornar aqui no comecinho dessa aula. Vamos lá, por que as coisas existem? Nós vamos ver nessa aula o tema por que as coisas existem, tá bom? Eu quero ler com vocês o trecho da Bíblia que está em João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Eu vou ler esse texto na NVI, tá? Na Nova Versão Internacional. Eu leio diversos textos de versões diferentes, para vocês irem se acostumando, tá bom? E às vezes alguma versão ela deixa um pouco mais claro algum ponto. Quando eu vou preparar pregações, eu olho várias versões da Bíblia, porque às vezes ela dá uma perspectiva diferente. E quando eu tenho tempo, que não é sempre, eu também faço a minha própria tradução. Eu pego lá do grego ou do hebraico e traduzo direto. E às vezes a gente consegue ter uma percepção que as traduções não dão. Mas vamos lá. João 1, de 1 a 3, diz assim, na NVI, tá? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Então, nós vamos ver um pouquinho a respeito dessa temática, que é uma temática bastante interessante. Foi uma das coisas que eu mais, na época que eu estava produzindo essa revista, que faz tempo, já faz quase 10 anos, que eu estava produzindo essa revista, eu eu gostei bastante de pensar a respeito disso, né? Por que que as coisas existem? Eu lembro quando eu era criança, e eu era pequenininho, ainda tenho memória, ainda consigo lembrar ainda de alguns trechos da minha infância. E eu lembro que eu estava com minha mãe, assim, andando, às vezes de carro, ou às vezes estava andando à toa, assim, e olhava para a lua e perguntava à minha mãe, mãe, quem fez a lua? Né? Quem fez a árvore? Quem fez o carro? E eu devia importunar minha mãe com essas perguntas, né? Que eu fazia o tempo todo. Eu lembro de fazer várias vezes essas perguntas. Não porque eu esqueci a resposta, mas que eu gostava de ouvir de novo ela respondendo. Então, aí minha mãe respondia, né? Quando eu perguntava da lua, minha mãe falava assim: olha, a lua foi Deus que criou, as árvores foi Deus que criou, o carro. O carro Deus deu inteligência para o homem e o homem criou. Essas perguntas, né, que a gente se faz, você deve ter feito perguntas semelhantes quando você era criança, ela nos aponta para nós de uma realidade muito importante. Nós, naturalmente, olhamos para as coisas e enxergamos propósito. Tá? Ninguém colocou isso na nossa cabeça. Ninguém nos adestrou, como é que é a palavra que a gente usa hoje em dia? Muito doutrinou para que nós pensássemos assim. Esse é o pensamento natural. E é o pensamento que todo ser humano se fez. As muitas falsas divindades, né, essa idolatria que existe no mundo desde sempre, é uma tentativa do ser humano de responder perguntas assim. Olhar para o céu e ver o sol e falar: o que que é isso? Quem fez isso? E aí as respostas, eu não, na maioria das vezes, respostas pecaminosas. É natural que a gente busque responder essas perguntas. Nos perguntemos sobre isso. Porque tudo que existe precisa ter um princípio, um criador, algo que criou. Você olha para um celular, você olha para a minha Bíblia que está aqui na minha mão, né? Que é essa NVI que eu acabei de ler para vocês. Você olha para essa Bíblia, eu não penso de modo nenhum, e é o natural, né? Você não pensa que isso surgiu, estava de manhã, acordou, essa Bíblia surgiu aqui por acaso. Esse pensamento do surgimento de coisas pelo acaso, ele é um pensamento antinatural, né? Porque o natural é você imaginar que alguém criou as coisas. Porque as coisas que existem são criadas por alguém. Nada existe
sem que alguém tenha criado, tá? Bom, embora tentem oferecer diversas respostas para essas coisas, né? A, a, a resposta da Bíblia bíblica, ela ela não tem dúvida. A Bíblia não tem dúvida para responder questões como essa, né? O Salmo 19:1, eu gosto bastante dele, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia ele faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem a fala, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, a sua voz se faz ouvir por toda a terra. A Bíblia ela é categórica em afirmar: os céus revelam. Quando a gente olha para o céu e olha essa grandiosidade desse universo todo que tem fora desse planeta. Recentemente, aí, há poucos dias, né? Foi uma sonda, na verdade, um foguete, não foi nem uma sonda, foi um foguete, saiu eita, saiu do nosso planeta, foi lá, deu uma volta na Lua e retornou. Tirou uma nova foto do nosso planeta. Quando a gente olha para essas coisas grandiosas que existem, nós naturalmente chegamos à conclusão que quem criou isso é fabuloso, tá? Você já parou para pensar por que existe alguma coisa em vez do nada? Por que tem algo em vez de não haver nada? Essa é uma questão um pouco filosófica, né? Poderia não haver nada. Você já pensou no nada? Já pensou no nada? Já parou para pensar um pouquinho no nada? Faz um exercício aí. Sei lá, fecha seus olhos ou de maneira com o olho aberto mesmo. Pensa no nada. Pensou? Vou dar um tempinho para você pensar. Em pouco tempo. Não precisa muito, né? Pensou no Impossível. nada? Todo mundo pensou? Pois bem, eu vou te dizer uma coisa para você. Você não pensou no nada. Sabe por quê? Porque o que você pensou? Um espaço vazio, preto? Isso aí é alguma coisa. É um espaço vazio preto. A gente não consegue nem conceber o que é o nada. E pensar que do nada não havia nada. Não tem espaço, não tem vazio, não tem cor, não tem nada, é nada. Do nada, Deus criou tudo que existe. Tá? Vamos lá. Bom, a Bíblia é categórica em dizer que Deus criou, né? Deus criou todas as coisas, mas tem um filósofo chamado Leibniz. O Leibniz, ele não é ortodoxo, não, tá? Você não pode estudar teologia com Leibniz. Ele vai levar você para longe. A teologia dele é meio furada. Mas a filosofia dele ajuda a gente a compreender uma coisa muito importante. Tá? O Leibniz ele escreveu certa vez: eis a primeira questão que todos deveríamos, com razão, nos fazer. Uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. Por que existe algo em vez do nada? É claro que Leibniz ele chegou à conclusão de que se o universo possui uma explicação para existir, essa explicação só pode ser Deus. Tá? O Leibniz chegou a essa conclusão. Ele não era muito bom de teologia, mas ele era bom de conclusões. Bom, vamos seguindo aqui. E nós vamos ficar bastante com Leibniz hoje aqui. Então ele formulou uma tese, o Leibniz, ele formulou uma tese para comprovar que o universo possui em Deus o seu elemento causal, causal no sentido de causar. O universo é causado, tá? Ele foi criado, causado, tá? Tem uma causa inicial, aquele que causou o universo. Eu não vou estender muito, já expliquei bastante. A tese do Leibniz, é lógico, ela é bem complexa, não dá para a gente analisá-la toda, né? É uma tese, tá? Não é uma cartinha que ele escreveu, é um bilhete, né? A tese dele ela pode ser resumida nesse silogismo que eu apresentei aqui para vocês aqui, ó, tá? É aqui, ó. Primeiro, você sabe o que é um silogismo, né? É uma sequência de três frases, de três premissas que levam a uma conclusão lógica. Você pode ter um falso silogismo, você pode ter um silogismo verdadeiro, tá bom? O que seria um falso silogismo? Por exemplo, todo
Toda galinha voa. Toda ave voa. Logo, tudo que voa é galinha. Entendeu? Isso é um silogismo falso. Tá? Silogismo verdadeiro. Vamos lá. Aqui temos um aqui. Deu para entender? Tá aqui, tranquilo? Por Deu. que que é falso esse silogismo que eu falei? Porque tem beija-flor que voa. Tá? Tem outras aves que voam. Tem seres que não são nem aves. Morcego voa. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, um silogismo verdadeiro, que é o silogismo apresentado pelo Leibniz. Tudo que existe possui uma explicação para existir, não é? Ou você acha que o seu celular surgiu de outra maneira? Esse copo de água aqui surgiu de outra maneira, a não ser que tenha sido criado. Tudo tem uma explicação para existir. A segunda premissa, premissa longa. Se o universo possui uma explicação para existir, essa explicação é Deus. O universo existe. Bom, o universo existe. Essa é a síntese final. A primeira premissa diz: tudo que existe possui uma explicação para existir. A segunda diz o quê? Se o universo possui uma explicação para existir, essa explicação só pode ser Deus. E o universo existe. Então, esse é o silogismo que expressa o pensamento do Leibniz. Pois, por quê? Porque o nada não produz coisa alguma. O que, que o nada pode produzir? Nada. Nada. O nada é nada. Ele não faz. O nada não gera nada. Nada, nada, nada. Tá? A existência exige uma explicação. Então, isso é importante. O nada não produz nada, nada vem do nada. A existência exige uma explicação. Tudo que existe precisa ser explicado. E o universo não é autoexplicativo. Tá? O universo não pode se autoexplicar. De onde veio o universo? Veio do universo. Isso não dá. Tá bom? Tudo que existe precisa ter uma causa. Tá? Nada que existe pode existir sem uma causa, com exceção de um ser, tá bom? E aí nós vamos ver a conclusão do próprio Leibniz. Vamos lá, seguindo aqui. Outra coisa que precisa ser considerada é que, conforme o professor Adalto Lourenço explicava porque, eu não sei se vocês sabem, conhecem o doutor, ou, não é, ele não era doutor, ele era mestre, mas o professor Adalto Lourenço, ele faleceu há poucos anos atrás, e ele era um apologeta muito bom da ele era do grupo de apologistas evidencialistas, tá? E ele faleceu há alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás ele faleceu, então por isso que ele dizia, tá? Ele explicava. Mas tem muitos vídeos dele na internet, se você quiser, você pode assistir os vídeos dele, tem livros dele escrito também, muito bom. Mas ele resumia o universo em quatro coisas. Né? Então, não é lógico, não era ele que resumia isso, mas ele explicava isso baseado em outros cientistas. Tá? O universo ele é formado por matéria, leis, processos naturais e energia. E isso é muito importante para a gente pensar, porque assim, o universo, essa parte que eu coloquei aí, para falar para vocês a razão pela qual o universo não é autoexplicativo. O universo não pode se autoexplicar, ele não pode dizer que por que, que ele mesmo por que, que ele existe, tá? Ele não pode se criar e ele não pode nem explicar por que, que as demais coisas existem além dele. Porque assim, ó, o que compõe o universo? Matéria, leis, processos naturais e energia. Mas vamos lá. A matéria, né, é tudo que ocupa lugar no espaço, né? Essa questão da matéria, ela é muito interessante, porque assim, da onde vem a matéria? Tá? Ela não pode ter existido por ela só, as coisas não existem sozinhas. Tá? Essa matéria, ela obedece leis, leis da gravidade, a lei do magnetismo, tá? Essas leis, o universo não pode ter criado elas. Matéria não cria leis, tá? Não é possível ela se autocriar.
As leis que existem, que regem o universo, elas têm que ter sido criadas por alguém. Elas não podem ser autoexistentes. Os processos naturais, a forma como a matéria, as leis e a energia trabalham, né? Eles naturalmente interagem entre si, a matéria, a lei e a energia. Energia também não pode se autoexistir, as coisas não autoexistem, tá? Nós sabemos que a matéria não pode gerar energia ou leis. A matéria e a energia obedecem a leis pré-estabelecidas e de maneira nenhuma poderiam ter sido perdão. A matéria e a energia obedecem a leis pré-estabelecidas e de maneira nenhuma poderiam ter criado essas leis. Então, veja só, então, aí esse parágrafo aí está explicando como essas coisas interagem, tá? Lei e energia não pode estabelecer leis. Por outro lado, elas não poderiam, a matéria não pode gerar energia, ou, bom, enfim, isso está explicado aí, né? Tudo funciona obedecendo às leis do universo, leis como gravidade, magnetismo, dentre outras. Então, a matéria, ela não pode gerar nem energia nem lei, tá bom? A matéria e a energia obedecem a leis que foram pré-estabelecidas. E elas não, enfim, essas leis, elas não podem ter criado, né, a própria lei. Então, só nessa questão aí que o Adalto Lourenço apresenta, e lógico, e outros cientistas com ele, já ficam mostrando para nós o seguinte: alguém tem que ter criado essa matéria, tem que ter criado essa energia, tem que ter estabelecido leis que regem a forma que a matéria e a energia interagem entre si, e essa lei operando sobre a matéria e a energia são aquilo que nós chamamos de processos naturais, tá bom? Deu para entender? Eu enrolei demais. Tá dando pra entender. Então tá bom. É que o negócio é meio complexo, aí vai explicar e piora a situação. Mas acho que deu para explicar bem aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Espero que tenha ficado claro mesmo. Essas leis também não poderiam ser eternas. Uma coisa importante a respeito da lei é que ela não pode ser eterna, tá? Assumir que as leis existem por si só seria o mesmo que admitir que algo muito próximo do panteísmo. Por quê? Porque o panteísmo é a ideia de que Deus ele é o universo, tá? A divindade é o universo. Então, se você admite que as leis que controlam a física, enfim, a química, a biologia e todos os processos naturais, se você admitir que essas leis são eternas, então você tem que imaginar que essa lei é o divino, tá? Tudo bem, ele não é imanente, ele não se revela para você, ele não interage com você, mas é transcendente. Seria uma divindade transcendente. Ela própria seria essa ser divino, tá? Então, e aí ninguém quer partir para esse caminho, tá? O cristão não parte para isso, nem os religiosos partem para isso, e nem enfim, os materialistas, tá? Eu vou usar essa expressão materialista em vez de usar a expressão cientista. Por quê? Porque o cientista não necessariamente é um ateu ou um materialista. Tem muito cientista que não é materialista nem, enfim, nem ateu, né? Então vamos lá. Por isso que eu prefiro o termo materialista, porque é aquele que acredita que somente o que tem é a matéria, né? A matéria, os seus processos e tal, tal. É preciso lembrar também que existem aproximadamente 2 milhões de variáveis, 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas, eu tenho que melhorar isso aí, né? Balanceadas, para que a vida possa existir nesse planeta. Veja, deixando um pouquinho o universo e vindo para o nosso planeta, só para a gente pensar um pouquinho no micro. No micro que já é bem grande, né? Mas perto do universo inteiro, nosso planeta é micro. Para que haja vida neste planeta que nós estamos, o planeta Terra, nós precisamos ter 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas
para que a vida possa existir. Quando você ouve, assim, de vez em quando na mídia sai alguma coisa assim, encontraram um planeta parecido com a Terra. Gente, às vezes o planeta tem água, tá? Você não sabe nem que situação que está aquela água lá. Na verdade, essas reportagens, essas notícias, elas são mesmo só para fazer, enfim, para mexer com a gente, ficar mexendo com a imaginação das pessoas, mover a opinião pública, até para poder justificar gastos com coisas espaciais e tudo mais, que eu não sou contra, porque, na verdade, na verdade, eu gosto muito da astronomia, né? Mas só que eles gastam muito dinheiro, isso aí é verdade. Enfim, mas quando esse pessoal fala isso, na verdade, eles estão só mexendo com a opinião pública, porque eles sabem que não é tão simples. São 2 milhões de variáveis. É muita coisa, perfeitamente balanceada. Isso a gente chama de sintonia fina do universo. Bom, o planeta que reúne as condições para que possa produzir vida é este planeta que nós estamos. Tá? Mas por que existe esse universo inteiro sem nenhuma vida lá? Desperdiçado. Desperdiçado por quê? Você acha que o universo foi feito para você? O universo foi feito para Deus, é dele. Para ele, ele olha para isso e fala o quê? Quando a gente lê lá Gênesis capítulo 1, e ele olhou e disse que era tudo muito, muito bom. Era para ele que ele fez. Então, a gente tem mania de achar que nós somos a medida de todas as coisas. A gente olha para todo esse universo gigante que nós temos aí, olhamos para as galáxias e tudo mais e pensamos, nossa, que desperdício de espaço. Desperdício de espaço porque você está pensando que é para você? Não é para você, é para Deus. Ele fez para ele. Tá? Então, e se ele queria deixar vazio lá, só para ele olhar e sentir a alegria de ter feito aquilo, e quando nós olhamos para toda essa. E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre a respeito da grandiosidade da criação de Deus, a gente olha e fala: que Deus tremendo. Tá bom? Mas vamos lá. Ah, veja só, quais são essas variáveis, né? Dei algumas aqui. Proporção dos gases que temos na atmosfera, né? Se houvesse uma proporção errada, tornaria a vida impossível. Velocidade da movimentação do planeta, a aceleração da gravidade, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado, o magnetismo, dentre outros, são 2 milhões. Né? Eu coloquei aqui alguns, poucos, são vários. Então, veja, o planeta Deus criou para que comportasse a vida. É lógico, irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Por que essas são as variáveis necessárias para que haja vida? Porque Deus quis. Tá? Se Deus quisesse que a velocidade da aceleração da gravidade fosse de 16, entendeu? Metros por segundo ao quadrado, ou 20 metros por segundo ao quadrado, seria, e Deus criaria e tornaria esse mundo ainda assim capaz de suportar a vida. A vida aqui só é desse jeito porque Deus quis que fosse, tá? Mas porque ele quis que fosse, todas as proporções foram feitas de acordo com o tipo de vida que ele queria criar. Olha que Deus tremendo, tá? Mas vamos continuar aqui. Seguindo. Pois bem, quando a gente deixa eu dar uma pausa aqui e explicar umas coisas para vocês. Quando a gente olha e a gente comenta o que eu estou dizendo aqui para vocês, tudo que existe precisa de um explicador, né? Tudo que existe precisa de uma explicação. Nada existe por acaso, tudo existe porque alguém criou. Essa é a coisa natural, tá? Como uma coisa simples, um copo, alguém criou, não tem nada que existiu por si só. Tá? Existe até alguns que querem defender que o universo ele é eterno, mas isso tem dificuldades muito grandes científicas para poder manter essa explicação. E por quê? Porque a gente consegue perceber, tem a lei da entropia, né?
que ela diz que todas as coisas que existem, elas tendem a ir do organizado para o desorganizado. O Adalto Lourenço, ele tinha um exemplo para dar a respeito disso, uma analogia que ele fazia, que era o seguinte: arrume a sua gaveta de meias e deixa passar uma semana. O que vai acontecer com essa gaveta? Ela vai se arrumar ou a tendência dela é se desarrumar? A tendência é desarrumar. É a lei da entropia, tá? É a segunda lei da termodinâmica. Você precisa fazer o quê o tempo todo? Se você quer manter sua gaveta de meias arrumada, você precisa o tempo todo estar interferindo no processo, porque naturalmente ela vai se deteriorar, ela vai se bagunçar. Tá bom? Pois bem, ah, essa é a dificuldade de manter a ideia do universo eterno, porque ele já teria se desorganizado. Inclusive, esse é um problema com a teoria do Big Bang. Porque a teoria do Big Bang diz que depois da explosão, as coisas desorganizadas se organizaram. Só que a lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, ela não permite isso. E ó, veja, é uma lei, tá? O que é uma lei científica? É quando foi estabelecido vários e vários testes e ele passou por todos eles. Bom, então, quando você tem um fenômeno na natureza, primeira coisa que você faz é desenvolver uma hipótese. Cai um raio do céu. O que isso pode ser? Pode ser o Thor mandando um raio, pode ser Zeus, se você for grego, né? Não for viking. Se você não for né, um escandinavo, você pode falar que foi o Zeus. Você pode dizer que é Deus que mandou. Você pode dizer também que Deus pode mandar raios, tá? O Deus nosso, que é o único verdadeiro. Mas reações naturais, físicas naturais, de condensação de água e tudo mais, isso pode gerar descargas elétricas que tendem a se aterrar, tá? Por isso que um raio, né, vai para a Terra, ele tenta se aterrar. Ele, lógico, ele não pensa assim, vou me aterrar, mas é a natureza, foi estabelecida uma lei que determina isso, ok? Pois bem, mas olhando para o universo e chegando à conclusão lógica que ele não pode ter existido sozinho, que tudo que existe foi criado por alguém, né? São coisas contingenciais. Se você quiser anotar essa expressão, ela é importante, né? Existem dois tipos de coisas: coisas contingenciais, e aí nós vamos ver daqui a pouquinho outro tipo de coisa, né? Outro tipo de ser, né? Que é o ser necessário. Então vamos lá. Bom, se a gente está falando que tudo que existe existe porque alguém criou, alguém gerou, nós temos que chegar à pergunta honesta, não é? Quem foi que criou Deus? Essa não seria a pergunta honesta que nós faríamos? Eu estou dizendo para vocês que tudo que existe porque alguém criou, então alguém tem que ter criado Deus, tá? Bom, o Leibniz explica isso de maneira bastante importante. Na verdade, antes dele, o Aristóteles já tinha respondido isso de outra maneira, tá? Mas o que o Leibniz vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: existem dois tipos de coisas, ou dois tipos de seres, dois tipos de coisas que existem, tá? Aquelas que são contingenciais, ou seja, aquelas que são criadas, mas para que todas essas coisas que são criadas existam, você precisa ter um ser necessário. O que é um ser necessário? É um ser que não foi criado, tá? Essa, inclusive, é um ponto fraco um dos maiores, né? Pontos fracos daquela teoria do astronauta. Já ouviram falar dessa teoria do astronauta? Talvez não esse nome, mas você talvez não sabe direito o que é isso. A teoria do astronauta, eu sei que é um astronauta, então a teoria do astronauta devo saber o que é, né? A teoria do astronauta é aquela que a gente via no History, alienígenas do passado, sabe? Tudo é alienígena, tudo é alienígena. Qual que é essa teoria? A teoria de que a vida na Terra foi trazida por um ser extraterrestre, um alienígena.
Tá, só que essa teoria tem um problema. Quem foi que criou esse alienígena? Outro alienígena. E quem criou o outro alienígena? Outro alienígena. E quem criou o outro? O outro. Você vai indo até chegar a um loop infinito. Um argumento ad eternum. E argumento ad eternum, ele não se sustenta. Você precisa de um ser que não foi criado. Esse é o ser necessário. O Aristóteles dizia: tudo que existe tem movimento. Uma das teorias do Aristóteles é a questão do movimento. Na mente dele, tudo se movimenta. Ele não está errado, tá? Talvez faltasse refinamento, porque ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje, mas ele chega a conclusões que a gente, com o conhecimento que a gente tem hoje, não chega, né? Tudo que existe tem movimento, tá? Para que tudo que exista, já que tudo que existe tem movimento, você precisa de algo que ponha tudo isso em movimento. E essa coisa que põe todo mundo em movimento, ele tem que ser um motor imovível, tá? Aquele que não se movimenta. Ele só põe os outros para movimentar, tá? Ou seja, o que o Aristóteles está dizendo é, em outras palavras, tudo que existe, existe porque alguém criou, mas você tem que ter um ser que não foi criado. Ele é um ser necessário, tá? Por que a gente chama de ser necessário? Porque se não houvesse esse ser, não haveria os outros. Tá? Não é porque nós precisamos de um ser necessário para poder explicar isso. Não. Ele é necessário que ele exista, sem que ninguém o crie, para que as contingenciais possam existir. Aí você tem um texto na Bíblia que fala uma coisa muito legal. Abra sua Bíblia aí, no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Não sei se eu já li isso para vocês, esse texto. Se não li, vou ler de novo. Quer dizer, se li, vou ler de novo. Se não li, vou ler pela primeira vez. Apocalipse capítulo 5 diz assim, ó. Eu vou pegar o texto aqui para vocês. Perdão, é o capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4 de Apocalipse diz assim. Versículo. Eu vou ler aqui a partir do versículo 6. 7. Ó, vou ler o 7 para vocês. Não tem que ser 6 mesmo. Ou 6 de novo. E diante, 4, 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro. Estou lendo na NVI, tá? Claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes. Ó, nota esse vivente aí. Essa palavra é importante. Cobertos de olhos, tanto de frente como de trás. Esses aqui são os querubins, tá? Eram, na verdade, 4 querube. Aqui a palavra querube é o nome do que o ser ali é. O in é o sufixo de plural, tá? Então, na língua portuguesa, o sufixo de plural é o s, né? No hebraico é o in, tá bom? Havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto de frente como atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo parecia com um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Eles simbolizam os seres da criação, né? A criação. Estão simbolizando aí a criação, com a sua aparência. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes, notem o vivente, tá? Dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e àquele que vive para todo sempre. Olha só, vive para todo sempre, tá? Então, os seres viventes são dono daquele que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que, de novo, vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E esse texto é muito maravilhoso, mas o que eu estou querendo falar para vocês? Ali, vocês viram que, note, seres viventes, adora aquele que vive para sempre. A palavra grega, que é ali, porque o Novo Testamento é grego, tá? A palavra grega para ser vivente
e a palavra grega usada para escrever aquele que vive para todos sempre são duas palavras diferentes. Os seres viventes, a palavra usada ali é a palavra que significa aqueles que existem, que vivem em decorrência daquele que os criou, tá? Então eles vivem em dependência de outro, vivem na dependência de outro. E quando chega na palavra aquele que vive para sempre, a palavra vive ali, no vive para sempre, significa aquele que vive por si só. Então, os seres que vivem em decorrência de outro adoram aquele que lhes deu vida, aquele que vive por si só. E qual é a adoração? Porque criaste todas as coisas. Olha só que legal. Então, tudo que existe, existe em decorrência daquele que pôs tudo para existir, que criou todas as coisas, e todas as coisas adoram aquele que é o Criador. Nós que vivemos em dependência daquele que vive para sempre, adoramos esse que nos deu a vida, que vive por si só. Olha que coisa maravilhosa. O Leibniz não tinha todo esse conhecimento teológico, mas ele chegou a conclusões parecidas, tá? Então, veja só. Então, Deus, ele é um ser necessário. Para que tudo exista, é necessário que tenha alguém que não foi criado, tá? Se tudo é causado, você precisa de um ser não causado. Quem é esse único ser não causado? O nosso Deus. Tá? Existem algumas formas simples de resolver essa contradição, estou lendo aqui, né? E o próprio Leibniz nos fornece uma delas. Para ele, existem duas classes de coisas: as que existem necessariamente e as coisas que são geradas por alguma causa externa. Tá? Então, vamos lá. As coisas que existem necessariamente, essas coisas precisam existir. Tá? Eu aqui está bem. Mas tem na apostila de vocês, tá? Aqui está bem explicadinho. Ou seja, para elas é impossível não existir. Por que é impossível não existir? Porque se elas não existissem, o resto não existiria, tá? Alguns matemáticos consideram os números um exemplo de coisas necessárias, tá? Veja, os números existem mesmo antes do ser humano codificá-los em caracteres. Mesmo antes de você dizer que o 1 é aquele 1, tá? Eles já existiam porque Deus criou, né? Nesse ponto, precisamos ter muita cautela e atenção, pois estamos trabalhando com um raciocínio muito complexo. Sim, tá? Vocês estão conseguindo entender falando isso? Tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Então tá bom. Deus precisa autoexistir, existir por si só, tá? Ele não é, veja, ele não é autocriado, porque ele não se criou, tá? Ele simplesmente é. Por isso, quando Moisés pergunta para Deus assim, ó, quando eu for lá e dizer para o povo de Israel que o Deus do pai, dos pais deles, né? Dos pais deles, me enviou, e eles perguntaram, como é que é o nome desse Deus aí? O que eu digo para eles? E a resposta de Deus é o quê? Eu sou. Eu sou. Tá? Não precisa de muita explicação. Quando você é o Todo-Poderoso, palavras. Se fosse eu, talvez eu dissesse, né? Eu lembro que tinha uma série, eu não assisti, eu li os livros, mas é o Game of Thrones, né? A Daenerys, ela se autoproclamava mãe de dragões, não queimada, a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque é um ser contingencial. Aquele que é, ele simplesmente diz, eu sou, eu sou, tá? Assim sendo, sobre ele é imposta a necessidade da sua existência. Por quê? Porque sem ele não existe o resto, tá? Não é que nada força Deus a ser quem ele é. Ele simplesmente é. E o fato dele ser quem ele é que faz com que todas as outras coisas existam. Se Deus não fosse quem ele é, se ele não fosse o ser necessário, se ele não existisse, então nós não estaremos aqui para fazer essas perguntas. Nós não existiríamos, tá bom? Então é um fator sine qua non, essa expressão latina aí, né? Para existir, sem a qual, né? Para o universo existir. Ou seja, um universo material precisa de um criador imanente e transcendente. Eu não vou explicar de novo isso aí, a gente já falou bastante, tá?
As coisas que são geradas por alguma causa externa, ou seja, nós fomos criados por uma causa externa. Nós não fomos criados, ou nós não existimos por nós mesmos, né? Nós nem nos autocriamos e nem existimos por nós mesmos. Nós somos criados por um agente externo a nós, fora de nós, fora do universo, porque o universo inteiro está dentro enfim, desse grupo de coisas que são coisas contingenciais, coisas que foram criadas, tá? Em contraste com a primeira categoria de coisas existentes, essas existem, né, nós, né, essas existem porque alguém além delas as gerou. Bem, tudo que conhecemos no mundo material pertence a esse grupo de coisas. Então, o ser necessário, se só tem um. Ele é trino, mas só tem um, tá? Um Deus, três pessoas. Três pessoas, mas um único Deus, tá? As demais coisas você conhece, porque as demais coisas são aquilo que está aqui. Tudo que existe são coisas contingenciais, seres contingenciais. Só Deus é Deus. Bom, seguindo. Vamos ver como é que nós estamos de hora aqui. Porque hoje eu não quero passar da hora para vocês. Quando discutimos com naturalistas, materialistas, bom, isso é uma questão importante, tá? Quando a gente está conversando com materialistas, a primeira coisa que eles vão tentar fazer é tentar nos ridicularizar. Uma coisa que a gente não pode abrir mão, e a gente normalmente abre, porque a gente fica com vergonha, a gente não quer falar disso, a gente quer manter ser racional e tudo mais, a gente abre mão de uma coisa muito importante. Irmãos, a nossa cosmologia, nossa compreensão do universo, tá? Ela pressupõe o sobrenatural, tá bom? Então, assim, ó, quando alguém for falar, mas uma cobra falou, assim, para um Deus que criou o universo, não é difícil criar uma cobra que fala, entende? Então, assim, Gênesis 1, o relato da criação, tá? Luz havia sem uma fonte de luz. Irmãos, a luz só precisa de uma fonte de luz porque Deus quis que fosse assim. Se Deus não quisesse que fosse assim, a gente não sabe como que ele queria originalmente, né? Como que ele fez originalmente, tá? A luz brilharia porque Deus quer que ela brilhe. Você não vive no espaço, você congela, você morre, não tem oxigênio, porque Deus quis que fosse assim. Se ele não quisesse que fosse assim, se ele quisesse que você conseguisse viver sem aparelho nenhum lá fora do planeta, você viveria. As coisas existem porque Deus, do jeito que são, as coisas existem porque Deus quis e são como são porque Deus quis. Tá? Então, a nossa cosmologia, ela pressupõe o sobrenatural. E, assim, embora os materialistas queiram dizer que não, eu deixei o trechinho aí do Stephen Hawking, né, no seu livro Universo na Casca de Nós, tá? E o Stephen Hawking, vocês devem conhecer, devem se lembrar dele. Ele físico, né? Foi muito tempo considerado uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Bom, eu acho que ele era bastante inteligente, mas, né, sei lá. Ele diz o seguinte: quando ele tenta explicar o surgimento do universo, ele vai dizer que houve algum momento, algumas, assim, antes de tudo existir, né? Ou quando colocou tudo para existir, surgiram ou ocorreram algumas leis físicas estranhas e desconhecidas. Por quê? Porque essas leis que ele pressupõe, que ele imagina aí, que ele escreve aí, né, que ele tenta explicar, elas não se repetem. Tá? Você não consegue, para você chegar num laboratório de física, de química, de biologia, estou falando de ciências da natureza, né? Quando você tem uma proposta, uma hipótese e tudo mais, você precisa reproduzir isso em laboratório para que você possa entender esse fenômeno, tá bom? O problema é que você não consegue reproduzir e você não encontra no universo nada semelhante, nenhuma lei semelhante àquela que teria sido necessário para criar o universo. Então ele vai dizer o seguinte: já que não existe mais, não acontecem mais as coisas que já aconteceram, essas leis são leis físicas estranhas e desconhecidas.
Olha, a gente concorda com o Stephen Hawking nisso aí, embora ele fosse um materialista. Veja só, como é que a gente chama leis físicas estranhas e desconhecidas? Nós chamamos de milagre. Veja só, pessoas conseguem andar sobre a água? Não. Quando elas andam, nós tivemos um milagre. Tá? Para nós é um milagre. Por quê? Porque isso não acontece. Agora, o Deus que criou as leis da física, ele pode ir contra as leis que ele criou, porque as leis não, ele não está preso a essas leis. Ele não precisa obedecer essas leis. Essas leis foram criadas para nós e não para ele. Tá? Ele não se submete às leis que ele criou. Bom, as leis físicas, leis da natureza e tudo mais. Tá bom? O que para ele é uma lei física tão extraordinária que foi capaz de realizar algo que nunca mais ocorreu ou se replicou, né? Para nós não passa de um milagre. Então, você vai acreditar que essas coisas surgiram do nada? Sim, sim. Porque, meu Deus, é o Deus que cria as coisas do nada. Qual é a sua proposta? Leis, o Stephen Hawking explicou que existiu algum momento que houve leis físicas estranhas e desconhecidas. Pois é, nessas mesmo que eu acredito. A gente dá uma de Paulo. Lembra quando o Paulo está andando lá em Atenas? Lá em Atos capítulo 17? E aí ele vê vários altares lá e ele vê um altar do Deus desconhecido. Poxa, se eles não conhecem, eu tenho um Deus aqui que eles não conhecem para apresentar. Olha aqui, tá vendo aí? Eu estava andando aí no meio da cidade de vocês e vi que vocês são muito religiosos. Vocês têm altar para todos os tipos de divindade. E eu vi, inclusive, que tem lá um altar ao Deus desconhecido. Pô, você não acredita? Exatamente esse Deus que eu tenho para explicar, para contar para vocês, para apresentar para vocês. Ele é desconhecido, então, por isso não, vou fazê-lo conhecido de vocês. Tá? Ou seja, você tem uma falha na cultura de um povo, ele não consegue explicar alguma coisa, e aí você vai e fala, poxa, tá aqui, a explicação está aqui. Tá? Eu acredito na mesma coisa, em leis físicas estranhas e desconhecidas. No princípio que Deus fez a terra, e disse haja luz, e houve luz e tudo mais. Bom, bom, nós estamos terminando a aula já. Olha que coisa maravilhosa. Para falar sobre criação e existência aqui, eu trouxe para vocês dois cientistas, né, que fizeram algo muito importante para a nossa compreensão, tá bom? A respeito da Diogo, vida e tudo mais. Oi, peraí, deixa eu desligar meu microfone. alguém falou comigo? Aqui, peraí. Eu queria só fazer um comentário. Peraí. Sim. Existe, né, aqueles teólogos, isso daí que você está falando sobre a existência de Deus, que querem tumultuar, né? Então, eles falam assim, para causar mesmo, né? Deus não existe. Faz essa frase de efeito, né? Para depois falar assim, porque ele é. Né? Mas não é uma frase correta, porque quando a gente vai pegar a palavra existir, também ela pode significar no português ser. E ser é o que Deus, ele é um ser. Então, só para a gente entender que muitas coisas na teologia, né, a gente fala assim, a teologia é ótima, mas muita gente acaba se desviando porque faz teologia, né? Mas é porque fica usando conceitos, como essa explicação excelente que você deu, com essas explicações vagas e que fazem muitas pessoas, muitos ateus, muitas pessoas assim, falando, tá vendo, Deus não existe, de uma conotação errada, né? Só para a gente saber que também tem esse outro lado de que não é certo a gente falar desta maneira, né? Deixa eu falar para você. Nesse caso aí, não é. Eu sei, eu conheço até. Um deles é o Caio Fábio, tá? Que fala bastante disso. É um herege, aquele miserável. Mas veja só, ele não está usando nem conceitos teológicos, ele está usando conceitos da filosofia. Então ele pega filosoficamente e vai dizer o seguinte: o que ele está querendo dizer? Todo ser que existe, tudo que existe é contingencial. Então, Deus que não é contingencial, não é que ele não existe. Ele é, ou seja, ele está acima de tudo isso.
Mas, assim, isso aí é uma. Para você discutir esse tipo de coisa, você pode até falar nesses termos, entendeu? Mas é preciso que você estabeleça esse tipo quando você vai começar uma conversa, você fala assim: olha, vamos estabelecer esses conceitos. Então, o conceito para mim de existência é um ser que existe por causa disso, 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 disso. Aí, se você estabelece, porque o que acontece? É, Às vezes o que a pessoa está dizendo, o que ela entende por existir, é diferente do que você entende por existir. Entendeu? Então, nessas questões, é bom, eu entendo, mas, assim, o que ele compreende por existir, nem sempre é aquilo que eu compreendo por existir. Né? Então, nesse caso, o que precisa ser feito é o seguinte: você quer conversar. Não, Deus não existe. Não, ele existe sim. Não, ele é. Não, tá, e ele é. Quer dizer que ele não existe? Então ele não existe. Não, não existe Deus. Aí a pessoa vai ter que falar: não, não é bem isso que eu estou querendo dizer. Ah, então, o que você quer dizer por existir? Ah, eu quero existir, quer dizer. Então, tudo bem, a gente trabalha nesses termos que você está estabelecendo. Ou então você fala assim: não, eu não penso assim, eu penso de outra maneira, e eu penso assim, e eu quero trabalhar nesses termos, entendeu? Aí é uma questão de ajuste metodológico, tá bom? Então, é possível, né? Mas normalmente a pessoa, você falou bem, a pessoa quando ela começa com essa fala, na verdade ele quer causar, ele quer, ele quer complicar uma conversa que é simples. Deus existe ou não? Então ele não existe. Não, ele existe sim, ele é. Então pronto, então vamos trabalhar com os conceitos de existência no sentido de ser, de haver, tá? De enfim, de é, né? De é. Tá bom? Deu para entender? Deu. Perfeito. É questão de Deu, semântica, então, frescura. frescura, frescura. Mas o filósofo é fresco mesmo, né? É. Então, eu não falo muito que eu gosto de filosofia, eu acho até que eu sou meio filósofo, mas assim, eu não sou louco, né? Você fala nos termos que as pessoas, você tem uma, né, que as pessoas não adianta falar de uma coisa pensando, a gente precisa acertar conceitos, né? E aí, ah, desde o momento que você estabelece o conceito, o que que eu quero dizer por isso, aí a coisa flui, né? Agora, dizer por si só, solta-se a palavra, é só mesmo para, enfim, não tem funcionalidade nenhuma. É besteira, é bobagem mesmo. Bom, bom, com relação à existência, à vida, né, aqui é especificamente da vida, tá? Eu trouxe para vocês dois, aqui é um, né? Depois eu vou mostrar outro, que é o experimento do Pasteur, né? Que é onde ele chega à lei da biogênese. Aqui falando especialmente, né, de vida. Veja só, eu coloco aí como um bônus na apostila de vocês. E essa imagem aqui, eu peguei a imagem que eu tinha que era meio feinha e coloquei na IA. Falei, arruma essa imagem para mim, ficou bem legal, devia ter feito isso desde o começo. Fica para a próxima. Mas aqui no slide vai ter. Depois eu dou esse slide para vocês, tá? Depois que estiver tudo pronto, eu arrumar aqui, eu já percebi aqui que eu às vezes estou copiando uma coisa para outra e pulo palavra, como palavra, eu vou arrumar isso aqui direitinho, depois eu dou para vocês. Então, veja só. ah, com relação ao surgimento da vida, o, o que que o que imaginava-se, né? E ainda tem ideias mais doidas possível. Que a vida, inicialmente achava que a vida surgiu por geração espontânea. Que é geração espontânea? Vida veio da não vida por vontade própria. Não é bem vontade própria, tá? Eu estou exagerando e às vezes isso aí pode dar uma conotação errada. Mas vida veio da não vida. Simplesmente passou a existir. Né? Ele não desejou existir, mas ele simplesmente passou a existir, do nada. Tá bom? E por muitos anos, século XVIII até o experimento do Pasteur, por quase 100 anos, acreditaram que a vida, depois, quando começaram a rejeitar Deus, tá? Ah, a vida vinha do nada. Aí o Pasteur fez a experiência que a gente chama de, ah, enfim, da pasteurização, né? Por isso que tem o nome pasteurização, porque vem de Pasteur, né? Pois bem, ele colocou um caldo nutritivo em um balão com um gargalo curvo em forma de pescoço. Vocês estão vendo aí, né? Esse gargalo aqui. E ferveu para esterilizá-lo. Então ele ferveu esse caldo, né? Mantendo contato com o ar.
Então, tinha contato com o ar aqui, ó. Tá vendo? A fumacinha aqui. Ah, mesmo após longo tempo, o caldo permaneceu estéril, não surgiu vida nenhuma. Porque o formato do gargalo impedia a entrada de micro-organismos. Ou seja, quando ele continuava fervendo, aquilo ali não dava nada. E assim, o tipo do pescoço aí não deixava que micro-organismos entrassem. Então, continuava mantendo aquilo ali estéreo, tá bom? Quando ele quebrou o gargalo, aí então você vai ver aqui, ó. Ele ferveu, ferveu, ferveu. Quando ele parou de ferver, continuou, não surgiu vida ali. Porque esse tipo de gargalo não deixava entrar Vocês estão vendo meu mouse? Estamos vendo. Sim, certinho? Sim, 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 Fechou. na pontinha aí. Então, isso, fechou. Então, assim, não passa micro-organismo, não passava para cá, isso aqui continuava sem ter vida nenhuma, nenhum micro-organismo aqui dentro. Aí ele fez o quê? Ele ferveu de novo, e agora, quando ele terminou de ferver, ele quebrou a cabeça e abriu essa brecha aqui, ó. Aí o que, que aconteceu? Os micro-organismos entraram, as bactérias, enfim, fungos entraram, e aí gerou vida ali. Então, que ele qual a conclusão que ele chegou e até hoje não foi desmentido isso daí, né? Não, enfim, não conseguiram provar o contrário, tá? Que quando você tem a proliferação o surgimento de vida em coisas que estão por aí, em líquidos enfim, ela não é gerada internamente, ela é gerada por agentes externos. Então, ele não surgiu vida ali. Se você deixar enfim, qualquer coisa, feijão aí, ele não vai gerar vida porque simplesmente tá ali tinha vida surgindo do nada. É porque agentes externos vão ali, fungos vão crescendo ali e tal, do próprio feijão e tudo mais, que isso vai levar a surgimento de bactérias, micro-organismos e tudo mais. Tranquilo aí? Deu para entender? Às vezes eu fico explicando e eu penso que eu compliquei mais a explicação do que expliquei, Deu pra tá? entender. Entendeu? Então, essa aí ele chegou à lei da pasteurização. Inclusive, a gente faz isso para eliminar impurezas de leite e de outras coisas aí. Não dura por muito tempo, porque tem contato externo, tá? Mas ele provou aí que a vida não surge da não-vida. Teve um outro cientista chamado Francesco Redi, um italiano. Ele fez uma outra experiência, tá? Ele pegou um frasco, colocou uma carne lá dentro e fechou ele hermeticamente, para não entrar ar, né? E aí ficou lá observando essa carne. Não surgiu larva, não surgiu nada, o negócio foi estragando só, mas nada de surgir larva. Porque eles achavam que a larvazinha da mosca surgia da carne não vida, morta, entendeu? Então, surgia por geração espontânea. Aí ele tirou Aí o que ele fez? Ele tirou a tampa, colocou uma gaze, né? Essa coisa aqui, né? Um pano furadinho. Aí o que aconteceu? O cheiro saiu daqui, atraiu moscas. As moscas vieram e colocaram os ovinhos dela, né, as larvinhas dela ali em cima, mas mesmo assim a carne não foi afetada. E aí, por fim, ele tirou a tampa. E aí, até meio nojentinho aqui, né? As moscas pousaram, depositaram seus ovos e surgiu as larvazinhas, tá? Então, ó, olha aqui para vocês. Francisco Redi realizou um experimento com frascos contendo matéria orgânica em decomposição, deixando alguns abertos e outros cobertos com gaze, que permitia a entrada de ar, mas impedia insetos. Após um tempo, observou que larvas surgiam apenas nos frascos abertos, onde a mosca tinha um acesso, demonstrando que elas não apareciam espontaneamente. Tá? Por fim, conclusão. A complexidade e a harmonia fina do universo sempre levou o homem, né? Sempre levaram o homem a questionar a origem de todas as coisas. Aquilo que a gente olha e fala, não, alguém tem que ter criado isso aqui. Isso aqui não surgiu por acaso. Tá? Ignorar essa indagação seria negar a própria natureza humana. Não, você não deve fazer essa pergunta, mas é natural. Ninguém ensinou você a fazer essa pergunta. Ela flui naturalmente. Tá? Tem um outro filósofo chamado Alvin Plantinga,
Se você puder ler alguma coisa dele, é um pouco complexo, mas se você quiser ler, né, enfim, ele vai falar uma coisa importante. As nossas crenças religiosas, elas estão dentro da nossa estrutura noética. Noética não vem de Noé, tá? Vem de nous, que é mente. Então, dentro das nossas estruturas mais profundas da mente estão as nossas crenças religiosas. Tem até alguns teólogos e filósofos cristãos que eles vão dizer que ah, nós não deveríamos ser chamados de Homo sapiens sapiens, e sim de Homo religiones, porque o nosso pensamento, nós não somos seres que apenas pensam, mas seres que pensam de acordo com aquilo que acreditam. Tá? Então, a crença vem primeiro, o pressuposto vem primeiro. Tá bom? Para essa questão fundamental, a Bíblia oferece uma resposta direta. Mas quem foi que criou tudo isso? A resposta da Bíblia é sem rodeios. O universo foi criado por Deus. Você nota, Gênesis 1, não começa dizendo assim, ó, olha, havia um Deus que era todo-poderoso, que vivia eternamente assim, num lugar espiritual, em um local espiritual. Esse Deus um dia. Não. Como é que começa Gênesis 1 explicando quem é Deus? Não explica. Simplesmente diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque a própria Bíblia já pressupõe que você já sabe quem Deus é. Entendeu? Ele não precisa explicar muito quem ele é. Ele simplesmente aparece criando os céus e terra. Tá bom? A resposta bíblica é: o universo foi criado por Deus. Pois bem, diante então da nossa pergunta, por que as coisas existem em vez do nada? Por que existe alguma coisa em vez de nada? Porque Deus quis criar. Porque se Deus não quisesse criar, o que haveria era nada. E seria muito bom, porque a gente não estaria aqui para se perguntar sobre essas coisas, né? A gente não estaria se perguntando sobre isso. Nós não estaríamos aqui. Não, eu acho que é melhor a gente existir. É muito bom existir. Eu nem saberia como seria não existir, porque eu não existiria, nós não existiríamos. Tranquilo até aqui, irmãos? Querem fazer perguntas? Tranquilo. Gente, eu tô me achando demais. Eu sou o cara melhor do mundo. Ninguém tem dúvida. Eu sou bom demais, eu sou ruim demais, vocês não querem mais ouvir eu falar. Irmãos, tranquilo. Na próxima aula, deixa eu ver qual que é o próximo tema aqui. Essa aula era mais tranquila. Tem umas mais complexas aqui pela frente, mas o problema do mal. Isso é legal também, viu? Próxima aula, então, é o problema do mal. A teodiceia, né? Teodiceia. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos orar? A aula de quinta-feira passada, já coloquei no YouTube, eu vou mandar o link para vocês. Eu não mandei antes, para não confundir os links, e aí depois a gente dá uma perdida. Mas aí já está. Eu vou subir essa aqui, e aí assim que tiver lá, eu mando o link para vocês também, tá bom? Vamos orar, e aí eu encerro aqui a. Deixa eu já encerrar, já antes que eu me esqueça de encerrar essa gravação. Para.